E retomamos agora a entrevista em estúdio com Paulino Brilhante Santos e Franklin Alves, também para continuar a debater o assunto do dia, que é a emissão de dívida. Franklin Alves, há pouco interrompi o seu raciocínio, falava na necessidade ou não de ajuda externa. Também esta semana um conselheiro de Durão Barroso disse que a ajuda externa não seria favorável nesta altura a Portugal, a julgar pelo nível dos juros de 5%, como aconteceu com a Irlanda. Mas Portugal está-se a financiar a 7%, não é? No longo prazo. Portanto, aí a questão não decorre essa conclusão. Agora, a questão da ajuda externa, eu acho que necessariamente tem vantagens e tem inconvenientes. O inconveniente é que, obviamente, do ponto de vista da imagem do país, nós ficamos necessariamente mais afetados do ponto de vista da reputação. Mas tem algumas vantagens, nomeadamente quanto à estabilização do acesso a fontes de financiamento. Porque eu acho muito difícil que se consiga manter ao longo do ano este frenesim permanente semanal da incerteza sobre a que níveis é que o país se financia e se consegue ou não consegue financiar. E o frenesim também de encontrar novos investidores. Não, além disso, bem, depois há essa questão, é que por um lado diz, bem, Portugal não tem problemas porque os investidores estão a tomar a dívida pública, mas depois qualquer visita, atualmente quase de qualquer ministro, é para procurar colocar a dívida no Brasil, na China, na Arábia, seja onde for. Ora bem, a mensagem que se passa é contraditória, porque se os mercados estão a funcionar e tomam dívida, não é preciso andar a pedir para colocar a dívida numa lógica de colocação privada. Portanto, então não faz sentido para vocês, nesta perspectiva, estes périplos pelo mundo a tentar diversificar os investidores, Paulino? A questão é esta. A entrada do Fundo de Estabilização Europeia ou do associado ao famigerado Fundo Monetário Internacional teria, como disse o Dr. Franklin Alves, uma vantagem. Estabilizava a situação de financiamento do país, pelo menos num horizonte de 2 ou 3 anos, e, sobretudo, aliviava o setor privado também desta pressão do Estado em relação ao financiamento. Mas não necessariamente aliviava os juros da dívida, porque, por exemplo, na Grécia isso não aconteceu. Não, mas aliviava dos 7% para os 5%, é um alívio significativo. Nós estamos a falar de juros da dívida aqui, em mercado secundário ou nas colocações do Estado, porque, evidentemente, na Grécia e na Irlanda, as taxas de juros da dívida pública aumentaram no mercado secundário, isto é, o yield que os investidores exigem para trocar entre si títulos do Tesouro aumentou, porque de facto há um risco acrescido. Mas, a partir do momento em que um fundo de estabilização financeira entra, em princípio os países, durante algum tempo, não têm que recorrer aos mercados para se financiar. E, portanto, efetivamente, não tendo que recorrer aos mercados para se financiar, estão, acima de tudo, a financiar-se através de um fundo que lhes garante linhas de crédito disponíveis sem certeza de colocação e a uma taxa também estabilizada. Portanto, eu acho que há aí uma vantagem imediata para o país e, portanto, para o Estado. Há uma outra vantagem que é, do ponto de vista da situação geral dos mercados financeiros, deverá decorrer desse facto uma percepção de risco de default eventualmente menor, não é? Há um outro tema que é o tema da reestruturação da dívida pública, que pode, esse sim, estar também a afetar o nível de yields da dívida pública nesses países, não é? Agora, nós discutimos muito esta questão da dívida pública, mas esquecemos que depois há todo o setor financeiro que também tem necessidade de funding internacional e que neste momento não tem acesso a funding internacional. Exato. E essa também não é uma situação sustentável. Não é? Exatamente. Aliás, e a dependência do BCE também não poderá durar para sempre. Hoje mesmo recebemos a notícia, ou pelo menos não sei se já está confirmada, se não, que o Grupo Espírito Santo terá vendido a Escom à Sonangol. Portanto, repare, por outro lado, e pegando ainda no que disse o Dr. Franklin Alves, estas colocações privadas nas Arábias, no Brasil e na China, nós não sabemos qual é a taxa de juros. Não sabemos, por exemplo, agora neste último périplo pelo Médio Oriente, não sabemos que tipo de ativos, de nacionalizações, de privatizações, etc., estão a ser dados ou oferecidos a esses investidores em troca da compra da dívida. E eu receio que, se não vier o Fundo Monetário Internacional ou o Fundo de Estabilização Europeu, e se não vier uma situação em que o Estado deixe de pressionar, sobretudo a banca portuguesa, e através da banca, obviamente, como canal de distribuição de financiamento para o setor privado, que isto entre tudo em colapso por falta de financiamento da economia real, Acha que dos investidores, que está dos investidores e das empresas. E esse é que é o problema. E podemos começar a chegar a uma situação em que perdemos os nossos centros de racionalidade económica e decisão económica em Portugal, perdemos ativos
ativos estratégicos essenciais para que o país seja capaz de se autodeterminar em termos económicos e não ficar sujeito aos ditames de investidores estrangeiros que controlam todos os ativos estratégicos essenciais do país. E esse é que é o problema, porque o problema é que o Estado está neste momento a impor um stress de tal ordem nos poucos credores internacionais que ainda aceitam financiar Portugal, que não sobra praticamente dinheiro para o setor privado. Acha que é apenas o estigma político que está a impedir esta entrada do FMI em Portugal? Ou este pedido de ajuda formal? Eu acho que é um estigma político, sim, e é mais do que um estigma político. É o receio que há da parte, sobretudo, do nosso establishment político, das necessárias reformas estruturais muito profundas que virão acompanhadas desse auxílio. Porque, repare, quais foram as grandes mudanças que já se fizeram na estrutura do Estado para se poupar efetivamente dinheiro à séria no orçamento desde 2009, que foi o ano em que foi declarada a crise financeira e orçamental. Ou vou ser mais rigoroso, em que se deveria ter declarado a crise económica e financeira e orçamental. Na última intervenção do FMI em Portugal, por exemplo, na década de 80, o FMI mexeu em alguns institutos públicos com fusões e fechos. Acha que com a entrada do fundo em Portugal, do conjunto do FMI, poderia ser um pretexto para tomar medidas que o Governo não estará a tomar? Sim, costuma-se dizer que aí há a vantagem de transferir o ónus das decisões impopulares para terceiros. Agora, com a FMI, com investidores, seja a China, ou o Brasil, ou seja o que for, Portugal vai necessariamente passar por um período de reajustamento profundo e que implica necessariamente o emagrecimento do Estado, entre outras coisas, não só isso, mas isso. Agora, a questão é saber se somos nós que tomamos a iniciativa e lideramos o processo, não é? Ou se vamos a reboque dos acontecimentos. E o grande risco é, em situação extrema, não gerindo o processo, nós de facto ficarmos reféns das circunstâncias e temos que ir pedir o dinheiro, seja a quem for, não é? Há estas notícias de hoje que eu acho que são exageradas, de pedidos desesperados de ajuda, mas que começam a transmitir do país uma situação de penúria tal que, obviamente, os credores, ninguém anda aqui por filantropia, se aproveitam disso para ter contrapartidas, nomeadamente quando se fala de negócios que são de natureza privada, isto é, não tem a natureza pública de colocação de dívida, que obviamente é a forma mais transparente de colocar dívida, porque aí toda a gente sabe, todos os cidadãos, os mercados sabem que eu coloco a este prazo, naquelas condições e nestas circunstâncias. Se o fundo de emergência for flexibilizado, como os ministros das Finanças estão a estudar a possibilidade, acha que mais depressa Portugal será pressionado a pedir esta ajuda? Sim, eu acho que necessariamente Portugal vai ter que cair nessa circunstância. Acho que é uma questão de tempo. Com flexibilização ou não? Sim, mas como se diz, quer dizer, foi criado um fundo exatamente para apoiar os países que têm dificuldades. Portanto, se os mercados não estão a funcionar, pareceria muito mais legítimo que o Estado português pudesse ajuda aos seus parceiros europeus, não é? Porque estamos a falar da mesma comunidade e, portanto, com regras bastante transparentes, do que eventualmente agora enverdarmos por uma lógica de colocação de dívida em condições, todas elas muito difusas e com contrapartidas que não sabemos quais são. Não percebo porque é que há um óbvio tão grande contra a aceitação de um suporte financeiro de uma instituição eminentemente europeia, não é? E se aceita praticamente, sem qualquer tipo de crítica, apoios financeiros que sabemos que podem ter por trás estratégias, nomeadamente no caso da China, que é um tema que se discute estratégias crescentemente. E também questões políticas, porque estamos a falar de países com sistemas de... O caso da China é um tema crescentemente discutível. Aliás, o Presidente da China está neste momento nos Estados Unidos. Uma questão que se discute é, de facto, a alteração eventual da própria estratégia da China, aproveitando o enfraquecimento financeiro dos países ocidentais e mesmo dos Estados Unidos, para se afirmar como superpotência. Portanto, isso tem implicações que, de facto, não se limitam à mera dimensão financeira do problema, que têm que ser ponderadas, não é? Aliás, as contrapartidas políticas dadas à China por esse apoio já ficaram bem patentes na visita do Presidente da China a Portugal. E quais é que são, na sua opinião? Olha, a complacência das autoridades em relação a afastar do Sr. Presidente da China os protestos das pessoas em relação à questão do Tibete, a forma como não foi abordada na visita um único tema incómodo para a China, desde os direitos humanos à questão do Tibete e a outras questões incómodas para a China, variedíssimas questões. Muito obrigada aos dois pela vossa presença nesta edição do Meio
meio-dia, pela vossa análise. Fica então aqui a análise de Paulino Brilhante Santos, advogado especialista em Direito Fiscal, e também Franklin Alves, gestor e antigo presidente do IGCP, à emissão de hoje de dívida pública e também a todas as outras questões económicas em torno de Portugal e a pressão para ter de recorrer a uma eventual ajuda externa.